Muito bem, pessoal. Informativo 788 do STJ, que saiu no dia 26 de setembro de 2023. Meu nome é Danilo Freitas, tenho algumas aprovações em concurso público. Eu quero dividir com vocês alguma, alguns breves apontamentos que eu faço toda semana, com o intuito de me reciclar mesmo, né? E aproveito para ajudar os colegas que estão estudando ainda para vários concursos, tá? Então vamos logo ao que interessa, sem perder muito tempo. Esse informativo não está tão grande assim. Acho que dá para fazer em 30 minutos. Então vamos lá. Não é cabível agravo interno contra decisão que indefere o ingresso de terceiro na qualidade de amicus curiae em recurso especial representativo da controvérsia. Qual é o problema? O problema é que o CPC ele estabeleceu que o amicus curiae só pode, só pode recorrer da decisão final. Tá? E não falou nada sobre a possibilidade de recorrer do despacho da decisão que indefere o ingresso do amicus curiae no próprio processo. Então, por exemplo, tem um processo em andamento, tem um recurso representativo da controvérsia, e aí uma determinada associação pede para entrar nesse processo na condição de amicus curiae. E aí o relator indefere. Fala, não, você não tem nada a ver com esse pedido que está sendo formulado aqui nesse recurso especial. Então, vou indeferir o seu pleito de ingresso. Você vai mais conturbar do que ajudar. Então, esse indeferimento cabe ou não cabe recurso? Essa é a questão que envolve esse tema que é polêmico na doutrina, né? E até mesmo na jurisprudência. Você vê que tem julgamentos para todos os lados. Mas, bom, a gente vai ver daqui a pouco, ele está começando a se consolidar no sentido de que não, tá? Então, o CPC, o artigo 138, no parágrafo 3º, diz o seguinte: o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá? Então, o amicus curiae tem legitimidade para recorrer quanto à decisão que julga o incidente. Tá? A decisão interlocutória que decide pelo não ingresso do amicus curiae não julga o incidente. Se não julga o incidente, ele não tem legitimidade. Tá? E aí eu trouxe algumas decisões aqui do STF, justamente para a gente ver que ele está realmente se consolidando nesse sentido. Tá? É irrecorrível a decisão no qual o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. É irrecorrível a decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. E o amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Tá? Próximo julgado. A resolução número 2 de 2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não extrapolou do poder regulamentar ao fixar a margem zero de sobrepreço em relação aos medicamentos fornecidos por hospitais na prestação de serviços de assistência médica e estabelecer sanção na hipótese de violação. Então existe é bem específico esse julgado, eu acho que não vai ser cobrado em concurso, mas vamos lá. Existe uma Câmara de Regulamentação, de regulação, tá, que define ali a margem que os comerciantes de medicamentos, as farmácias, podem aplicar sobre o valor dos medicamentos. Tá? Essa Câmara de Regulação, ela está prevista na Lei 10.742 de 2003, tá? E no artigo 6º, ele vai dizer justamente no inciso 5, ele vai dizer aqui, ó, estabelecer critérios para a fixação de margens de comercialização de medicamentos a serem observados pelos representantes, distribuidores, farmácias, drogarias, incluídas das margens das farmácias, voltadas especificamente ao atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente de assistência médica. E aí o que aconteceu? Essa Câmara, essa CEMED, estabeleceu que alguns medicamentos têm que ter margem zero, tá? Ou seja, ele tem que ser vendido a preço de custo. Tá? Porque eles são extremamente essenciais por uma série de questões. Isso foi questionado com relação à extrapolação do poder regulamentar. Tá? Por quê? A lei, então vamos lá, vamos pensar em direito administrativo. Tá? A lei definiu a um órgão, tá, o poder de fixar os critérios de limite de margens. Só que ela não determinou qual é o limite da margem. Né? E aí a lei determinou o seguinte: cabe a determinado órgão fixar qual vai ser a margem.
E aí o STJ disse o seguinte, olha, não extrapolou o poder regulamentar, porque a lei não definiu qual vai ser a margem. Se o órgão definiu que a margem é zero, está dentro do poder regulamentar. Simplesmente. Tá? Próximo julgado. Na ausência de previsão legal específica, não é possível a utilização da base de cálculo negativa do PSLL, da contribuição sobre o lucro líquido, e dos prejuízos fiscais para amortizar o valor a ser pago a título de antecipação de parcelamento fiscal. Então é o seguinte, qual é a base de cálculo da contribuição sobre o lucro líquido? É fácil, vamos pensar. Contribuição sobre o lucro líquido. Então a base de cálculo é o lucro líquido. O que é o lucro líquido? O lucro líquido na contabilidade, você vai pegar todas as vendas que uma determinada empresa fez, tudo aquilo que ela ganhou, e vai descontar as despesas que ela teve. Tá? Então vamos imaginar que uma determinada empresa vende parafusos. Tá? Então ela vende o parafuso a R$ 1 e ela comprou o parafuso a 80 centavos. Tá? Então ela vendeu 100 parafusos, então ela ganhou R$ 100 e teve um custo de R$ 80. Tá? Só que a mão de obra do vendedor custou por dia, sei lá, 50, vamos dizer, R$ 50. Então, qual foi o custo para a empresa? A empresa custou os R$ 80 e mais os 50 da mão de obra. Então, para ganhar 100, ela gastou 130. Então, ela teve um prejuízo. Tá? E aí, o que acontece? Como ela teve um prejuízo líquido, tá? Ela teve um lucro de R$ 100, mas ela teve um prejuízo líquido porque ela gastou 130. Tá? Então, o lucro líquido nada mais é que a diferença entre o lucro bruto, que foi os R$ 100, e a despesa, que foram 130. E aí a base de cálculo da contribuição sobre o lucro líquido ficou negativa. Tá? Qual foi, na verdade, o resultado? Tá? Foram menos R$ 30. Tá? Ele ganhou 100 e perdeu 130. O resultado do dia, menos 30. Tá? Qual é a base de cálculo da contribuição sobre o lucro líquido? A contribuição sobre o lucro líquido é zero porque não teve lucro líquido. Tá? Só que acontece, a lei admite que, em algumas hipóteses, o lucro líquido negativo, ou seja, o prejuízo, ele pode ser amortizado nas contribuições que vão acontecer lá para frente. Tá? Porque normalmente uma empresa, justamente isso que acontece com as empresas que estão começando, elas têm muitas despesas no começo, elas têm uma estabilidade no meio, e aí elas começam a dar lucro a médio e longo prazo. E aí, o legislador, procurando fomentar a atividade empresarial, dá alguns benefícios desse tipo. Então, já que você teve prejuízo nos primeiros anos, nos próximos você vai poder amortizar. Só que o que acontece? Essas amortizações, a utilização desse prejuízo como amortização depende de lei. E a lei tributária, como vocês sabem, ela tem que ser interpretada muito restritivamente. Tá? Então foi isso que o STJ fez nesse julgado aqui. Olha, na ausência de previsão legal específica, tá? Não tem uma lei determinando, você não pode utilizar o prejuízo para amortizar, no caso concreto aqui, era um parcelamento fiscal que o contribuinte tinha feito. Tá? Então ele queria antecipar um parcelamento com a amortização do CSLL, do base de cálculo negativo. O STJ falou, não, aí não dá, não tem lei específica para autorizar você a fazer isso. Tá? Próximo. É devida a inclusão de despesas com a contratação de agentes autônomos de investimento na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista que os serviços prestados pelos referidos profissionais não se enquadram no conceito de intermediação financeira. Na base de cálculo do PIS e da COFINS, tem algumas despesas que você pode, deduzindo essas despesas, né, você pode tirar da base de cálculo, porque a lei autoriza você a fazer isso. Uma dessas hipóteses está prevista
no artigo 2º da Lei 9.718 de 98. Ele vai dizer o seguinte: na determinação da base de cálculo das contribuições de PIS, PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8212, além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo 5º, poderão excluir ou deduzir. Aí ele vem, inciso 1. No caso de bancos, tal, as despesas incorridas nas operações de intermediação financeira. Então a questão era a seguinte: uma determinada instituição financeira estava querendo deduzir da base de cálculo do PIS e COFINS a despesa que ele teve com a contratação de agentes autônomos. E aí ele colocou no artigo 2º, parágrafo 6º, inciso 1, alínea A. Olha, o agente autônomo, ele faz uma intermediação financeira. Então eu quero que deduza da minha base de cálculo. Tá? Antes de a gente chegar na conclusão do STJ, vamos pensar, para quem não sabe, o que faz um agente autônomo de investimento. Tá? O agente autônomo de investimento é conhecido popularmente aí como assessor, tá? O assessor de investimentos. O assessor de investimentos, o agente autônomo, ele dá para comparar, assim, de uma maneira meio porca, mas dá para comparar com o vendedor. Tá? Quando você chega numa farmácia, por exemplo, tá lá no balcão, tá o farmacêutico, e atrás do balcão tá lá os medicamentos que estão disponíveis ali para venda. Você apresenta a receita para o farmacêutico, a prescrição do médico, e aí o farmacêutico vai lá e pega para você o documento que ele prescreveu. Tá? Às vezes acontece do farmacêutico falar assim: olha, tem um genérico, tá? Eu tenho um genérico mais barato, é a mesma substância. Tá? Então, por exemplo, você quer comprar um CDB de um determinado banco, tá? E o agente autônomo, ele vai pegar para você e vai te dar o CDB descontando da sua conta lá. Mas ele pode eventualmente falar assim: não, olha, tem um CDB do outro banco, tem uma LCA aqui, tem um tesouro direto, tá? E às vezes era melhor para você. Enfim, mais ou menos isso, tá? É o que faz um agente autônomo. Então, o STJ, ele disse o seguinte: olha, apesar do agente autônomo trabalhar no contexto da intermediação financeira, né, quando você vai comprar, quando você vai fazer um investimento, você vai comprar um CDB, você vai comprar um CRI, um CRA, né, você precisa do agente autônomo para fazer essa operação, para te auxiliar nessa operação. Esse profissional não se enquadra no conceito de intermediação financeira, tá? Ele seria, como eu falei, um mero vendedor. Tá? Quem faz a intermediação financeira especificamente é o banco, tá? É a corretora, mas não o agente autônomo. O agente autônomo, ele facilita, ele catalisa essa intermediação, tá? Mas ele não é o intermediador. E foi isso que o STJ decidiu. Se ele não é, se ele não, se ele não é o intermediador, então não dá para descontar da base de cálculo do PIS e da COFINS essa despesa, tá? Que aquela determinada entidade gastou com a contratação de agente autônomo. Tá? Simples assim. Muito bem. Próximo. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. Então, o consumidor foi até uma... Esse é o nome. Quando você vai numa loja comprar uma passagem aérea, né? Tá cada vez mais diminuindo esse serviço, né? Você faz diretamente na internet. Mas antigamente tinha umas empresas especializadas em. Até hoje tem algumas ainda, né? Da CVC, da Agastur. E aí ele comprou a passagem aérea. Ele comprou a passagem aérea nessa loja. Tá? Essa loja não é a loja da própria empresa aérea. Tá? Mas ele é um agente intermediário ali. Tá? E aí, quando foi se aproximando o dia da viagem, a companhia aérea cancelou aquele voo. Cancelou aquele voo. Tá? E aí o consumidor, o passageiro,
ele ajuizou uma ação de indenização contra a vendedora da passagem aérea, contra a loja a qual ele comprou. E aí o STJ entendeu o seguinte, tá? Que a vendedora da passagem aérea não vai responder por conta desses danos causados pela companhia aérea. Tá? Existe uma regra no CDC, que eu trouxe aqui, é o artigo 14. Tá? O fornecedor de serviços responde independente de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição de riscos. E aí o parágrafo 3º, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que tendo prestado serviço o defeito inexiste e por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então o que o STJ fez? Ele mitigou o alcance do artigo 14, parágrafo 3º. Tá? Ele, inclusive no informativo, ele fala de questão de razoabilidade. Tá? Com relação à razoabilidade da responsabilidade do vendedor. Tá? Porque é uma coisa que foge ao controle do vendedor. Tá? E aí ele julgou da seguinte forma: não existe um defeito na prestação de serviço da venda da passagem. Tá? E aí ele aplicou o artigo 14, parágrafo 3º. Então ele quebrou a cadeia de consumo, tá? Ele relativizou o artigo 14, parágrafo 3º, ele quebrou a cadeia de consumo e ele diz que não houve dano na venda da passagem. Tá? A venda da passagem foi perfeita. Só que a data do voo é que não aconteceu. Tá? Isso em nome da razoabilidade. Próximo. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário. Então, uma pessoa conseguiu um empréstimo no banco se passando pelo cliente, obviamente não pagou o empréstimo e veio a cobrança do mútuo para o cliente, o verdadeiro cliente, tá? Então o banco foi vítima de um estelionato. Tá? E aí, quem é que vai responder por isso? É o cliente, né? Ou o banco assume o prejuízo, né? O que o STJ fez foi simplesmente aplicar aquelas duas súmulas. A súmula 297, Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, e a súmula 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. Importante a gente lembrar da questão do fortuito interno, tá? O banco, quando ele faz empréstimos, às vezes até pela internet, né? Com 2 ou 3 cliques você consegue um empréstimo. Essa condição gera um fortuito interno, tá? Inerente à atividade bancária, e, portanto, é o banco que responde. Tá? Ou seja, o cliente não vai ter que pagar pelo empréstimo que o banco forneceu a um terceiro estelionatário se passando por ele. Próximo. Alienação de unidade produtiva isolada por um valor muito superior ao preço mínimo previsto no plano de recuperação e seja, excepcionalmente, a convocação de Assembleia Geral de Credores para que lhe seja demonstrada a nova situação econômica com a respectiva alteração da proposta de pagamento dos créditos. Então isso aqui é assim, tem um plano de recuperação, tá? Uma determinada empresa está em recuperação judicial, e dentro do plano tem uma unidade produtiva que ainda está funcionando. Então vamos imaginar que uma empresa tem uma filial em outro estado, e essa filial está funcionando, está dando lucro. Tá? Então a empresa não foi à falência ainda porque existe a possibilidade de ser vendida essa filial e pagar os credores. Então o plano de recuperação é justamente esse. Vamos tentar salvar a filial. Imaginando uma situação, tá? Vamos tentar salvar a filial e a gente vende a filial e com o valor que a gente conseguir na filial, a gente paga o maior número de credores possível. Tudo bem. Aconteceu que aquela filial tinha um potencial muito grande ao se desvencilhar da matriz, né? Os investidores enxergaram ali uma possibilidade de ela ser uma empresa grande.
E aí, o que aconteceu? Na venda daquela unidade, daquela filial do outro estado, foi obtido um valor muito maior. No caso do informativo aqui, o valor foi 6 vezes o valor estimado. Foi um valor muito superior. Tá? E, e esse valor, talvez, fosse suficiente para quitar todos os créditos. Tá? Então, o que o STJ, o que o STJ está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, toda vez que acontecer uma alienação de um valor superior, muito superior ao estimado inicialmente, é preciso fazer uma outra Assembleia Geral, tá? Uma Assembleia Extraordinária. Excepcionalmente, precisa fazer uma Assembleia Extraordinária para recalcular, tá, a situação dos pagamentos dos créditos. Então, por exemplo, antes a gente imaginava que os coreografados não iam receber. Tá? Agora que aquela filial do outro estado foi vendida por um valor muito maior, talvez os quirografares recebam. Tá? Então vamos botar em assembleia de novo. Talvez os quirografares recebam e ainda sobre algum dinheiro. Tá? Talvez a empresa saia da recuperação e consiga voltar à atividade. Tá? Então, é basicamente isso. Faz uma nova assembleia. Tá? Tem grandes segredos. Próximo. A penhora em execução de saldo em conta de investimento sujeita-se ao regramento do artigo 833, inciso 10 do Código de Processo Civil, impenhorabilidade até o montante de 40 salários mínimos, que incide inclusive nas execuções de natureza não alimentar, ainda que o montante tenha sido transferido, ou seja, oriundo, de conta vinculada do FGTS, afastando-se assim a impenhorabilidade absoluta de que trataria o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.036 de 90. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa tinha uma conta vinculada no FGTS, tá? E a gente sabe que a conta do FGTS ela é empenhorável. Por ela ser empenhorável, totalmente empenhorável, qualquer que seja o valor, tá? O que aconteceu? Essa pessoa pegou esse dinheiro do FGTS e aplicou numa conta de investimento, tá? Antigamente era muito comum, por exemplo, a pessoa comprar ações da Telesp com o seu FGTS. Teve uma época que, se não me engano, a privatização da Vale também foi possível que isso acontecesse. E eu acho também que da Petrobras, não tenho certeza, mas uma coisa que aconteceu há muito tempo. E aí, essa pessoa comprou ações usando o FGTS, tá? E passou um tempo e resgatou essas ações e a conta ficou lá, o dinheiro ficou lá na conta de investimento. Tá? E aí sobreveio um pedido de penhora do Bacenjude. E aí pegou esse dinheiro da conta investimento. Tá? O titular da conta vem e diz o seguinte: olha, essa conta é uma subrogação da minha conta de FGTS, que eu usei para comprar as ações da extinta Telesp. Tá? E por conta disso, eu quero que aplica a impenhorabilidade absoluta da lei do FGTS. E tá aqui, ó, no artigo 2º da Lei 8.036 de 90. As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis, qualquer que seja o valor. Tá? Mas o STJ, eu ia falar STF, o STJ disse o seguinte: não, a partir do momento em que você resgatou o dinheiro da sua conta para comprar ações, ele saiu da sua conta vinculada do FGTS, e aí o regime aplicável é o do CPC. Não é mais o do FGTS da Lei 8.036, mas sim o do CPC. Aí você aplica o 833, inciso 10. São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Tá? Então aquilo que passar os 40 salários mínimos, que está de bobeira lá na conta de investimento do devedor, pode ser penhorado. Mesmo que ela tenha sido oriunda, mesmo que ela tenha vindo originalmente de uma conta vinculada da FGTS. Próximo. Somente configura crime de constituição de milícia privada
se a atuação do grupo criminoso se restringe aos delitos previstos no Código Penal. Então, o artigo 288, que trata da associação criminosa, e o artigo 288-A, que trata da constituição de milícia privada, eles são muito parecidos. Tá? Qual a diferença? Tá? O 288, quando eu estava na faculdade, ainda era quadrilha ou bando. Né? Ele virou associação criminosa. Hoje, são 3 ou mais pessoas. Então, são 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Tá? Qualquer que seja o crime. E aí a pena aumenta até metade se a associação for armada. Tá? Já na Constituição da Milícia Privada, que é o artigo 288-A, diz o seguinte: constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código. Então, primeira coisa, né? A diferença essencial é, na associação criminosa, está lá o fim específico de cometer crimes. Na milícia, praticar qualquer dos crimes previstos neste código. Então o STJ, ele adotou uma interpretação restritiva com relação à prática dos crimes previstos neste código, que fala do 288-A. O legislador podia ter utilizado a mesma expressão do artigo 288, mas ele preferiu restringir de maneira literal aos crimes previstos nesse código. Então, por exemplo, a constituição de uma milícia para praticar homicídio. Aí você aplica o 288-A, porque o homicídio está no Código Penal, 121. Constituição de uma organização paramilitar para praticar roubo, previsto no Código Penal, então aplica o 288-A. Um grupo ou esquadrão para praticar tráfico. Aí não. Você vai aplicar o 288, só o 288, né? Não o 288-A, você vai aplicar o 288. Por que não o 288-A? Porque o crime de tráfico não está previsto no Código Penal. Está previsto na legislação extravagante. Tá? Compra e venda de armas. Está na lei de armas. Tá? No Estatuto do Desarmamento. Não aplica o 288-A, aplica o 288. Tá? E assim vai. Então a interpretação do 288-A tem que ser restritiva com relação aos crimes previstos no Código Penal, no próprio Código Penal. Próximo, não há incompatibilidade entre a agravante do artigo 298, inciso 1 do CTB e os delitos de trânsito culposos. Então, quando vem assim, a gente primeiro tem que saber do que se trata o 298, inciso 1 do CTB. Tá? São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração, inciso 1, com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Então, o que esse julgado está dizendo? Essas circunstâncias são agravantes genéricas, elas se aplicam aos crimes do CTB, mesmo que se trate de crimes culposos. Tá? Qual é o problema aí? É que as agravantes genéricas do Código Penal, elas não têm aplicação nos crimes culposos lá do Código Penal, porque elas são incompatíveis. O STJ aqui está dizendo o seguinte, olha, a agravante genérica do CTB é compatível com crime culposo. Se você ver, ela é bem objetiva mesmo, né? Toda vez que causar um dano potencial para mais que 2 pessoas, aplica agravante, tá? É possível, por exemplo, um crime culposo, sei lá, por exemplo, dirigir sem observância dos deveres de cuidado, né? E causa dano. Um motorista de ônibus, por exemplo, está causando dano para 2 ou mais pessoas, os passageiros do ônibus. Tá? Um crime culposo que objetivamente causa dano para 2 ou mais pessoas, não tem incompatibilidade. É isso que o STJ está dizendo. E o próximo julgado, o último do informativo de hoje. O Ministério Público possui legitimidade para requerer em ação civil pública medida protetiva de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica. Então aqui tinha uma controvérsia se o Ministério Público podia pleitear essa medida protetiva ou quem tinha que pleitear era a própria vítima
a própria mulher agredida, tá? Ou eventualmente a Defensoria Pública, né? Então o STJ chegou à conclusão de que o Ministério Público tem a legitimidade, tem a legitimidade, porque é um direito transindividual, tá? Sendo um direito transindividual, ele entra nas atribuições do Ministério Público, conforme a Lei 8.625, parágrafo, o artigo 1º. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? Então, essa aqui é a palavra-chave para você solucionar esse julgado desse informativo aqui de hoje, tá? Do 788. Tá? Se você estiver numa prova, não esqueça de falar da defesa da família, das instituições lá do artigo 200 e esqueci agora. Não esquece de falar desse. Na segunda fase você vai pesquisar no código, no remissivo, né? No índice remissivo do código, tá? Seu vadimeco. Não esquece de falar isso. E também do artigo 129 da Constituição, tá? Então faz assim, fala dos direitos da família, fala do artigo 129, da proteção da família, tá? Fala do artigo 129, fala da LOMP, tá? Aí faz uma explanação e no final você fecha com a dignidade da pessoa humana no último parágrafo. E daí não tem erro, tá bom? E com isso encerramos em 31 minutos. Eu falei que ia conseguir, tá? Deu uma encebada um pouco, mas tudo bem. Se você chegou até aqui, parabéns, continue assim. E muito obrigado para todo mundo que tem comentado, quem tem elogiado, tem recebido bastantes elogios. E isso me anima, isso me incentiva, porque às vezes os vídeos, os áudios que a gente faz ficam um pouco solitários, a gente não sabe se a gente está falando para a parede, né? E tem crescido muito a quantidade de inscritos, né? Batemos os 800. Isso é muito legal, assim, isso dá bastante ânimo, incentiva bastante a gente a continuar a produzir mais e mais. Certo, pessoal? Então, muito obrigado e um grande abraço. Uma ótima semana. Tchau.